A maioria das pessoas que não são criativas tem dificuldade na execução da ideia. Meu nome é Rogério Liani e hoje eu vou te falar um pouco sobre processo criativo. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre os 3 elementos da criatividade, onde a gente gera aquele calorzinho do fogo, usei inclusive o fogo como referência. Quando a gente tem um problema, quando a gente utiliza a nossa base de conhecimento e tem toda a nossa capacidade de pensar para poder juntar essas 3 coisas. Quando a gente junta essas 3 coisas, tecnicamente a gente chama isso de estado de flow, onde a gente tem capacidade para resolver um problema, conhecimento suficiente para aquilo e possibilidade de pensar sobre aquilo. A gente vai unir essas 3 coisas e isso cria um processo de retroalimentação, a gente começa a executar e criar a nossa ideia de fato. Mas e quando a gente trava aí? Porque boas ideias travam, na maioria das vezes, aqui. Então vamos lá. A partir do momento que você junta essas 3 coisas e você consegue definir qual é o teu problema, você precisa pensar na execução. Aí a grande diferença que a gente fala, a criatividade e a inovação. A inovação é quando a gente consegue executar a nossa ideia. Para isso existem algumas técnicas simples que você pode fazer aí. Primeira coisa é você ter toda a tua base de conhecimento suficiente. Então vamos fazer um exemplo simples para a gente poder colocar. Vamos dizer que eu queira pintar essa parede. Eu quero pintar essa parede num tom mais escuro. Bom, eu vou pegar e vou olhar e falar assim, essa parede está me incomodando e eu quero pintar ela. Esse é o meu problema. Essa parede está me incomodando, eu não gosto dela azul, enfim. Eu estabeleço um problema. Eu vou pegar e vou começar a pensar toda a minha capacidade que eu tenho para poder combinar esses elementos e falar assim, eu quero pintar essa parede dessa cor, daquela cor, tudo mais, eu vou combinar as coisas para ver. Quero fazer um ripado de madeira, enfim. Aí vocês vão ter vídeos na internet que vão mostrar muito isso. Mas eu vou olhar a minha base de conhecimentos e falar, eu não sei pintar uma parede. Bom, nesse momento eu pego e olho e falo assim, tá, então eu preciso melhorar minha base de conhecimento. Então vamos lá, eu tenho a ideia de pintar a parede, eu já sei como eu quero fazer, porque eu já estabeleci mais ou menos, mas eu não tenho base de conhecimento suficiente para poder executar essa ideia. Aí eu tenho 2 opções, eu chamo um profissional para poder fazer isso, quero fazer tal e tal coisa, mas quando eu quero desenvolver, quando eu mesmo quero executar, então funciona assim. Primeira coisa é estabelecer um prazo final, é olhar para o futuro e enxergar aonde você quer chegar. Então eu quero que a minha parede esteja pintada para a família que eu vou receber aqui em dezembro, tá? Eu vou receber os meus parentes aqui e em dezembro eu quero que essa parede esteja pronta. Então no dia 20 de dezembro é o meu prazo final. Quando eu tenho esse prazo final, eu começo a fazer um trabalho retroativo, ou seja, eu começo a enxergar e falar assim, bom, eu preciso que a parede esteja pronta no dia 20 de dezembro, então vamos colocar uma margem de segurança de 5 dias, dia 15 de dezembro ela tem que estar pronta, completamente pronta. Tá, aí eu vou precisar pintar a primeira parede, então primeiro eu defino quais são os parâmetros que eu vou colocar, então eu vou lixar a parede, eu vou ter que estudar sobre pintura, eu vou ter que comprar as tintas, eu vou comprar rolo, não sei o que lá, comprar todos os insumos que eu preciso para ir pintar a parede e esperar ela secar. Isso aqui eu vou ter um prazo definido, então eu começo a trabalhar com aquela tabela retroativa e falar, bom, então eu vou pintar a parede, eu levo 5 dias para pintar a parede, então já vai dar 10 de dezembro. Eu vou precisar, antes disso tudo, eu vou precisar comprar os materiais, eu vou precisar de 10 dias para comprar os materiais. São números apenas informativos, de exemplo, tá? Então, no dia 1º de dezembro eu tenho que estar com os materiais comprados. Eu tenho que comprar esses materiais até o dia 1º de dezembro. Aí eu começo a olhar. Eu vou demorar mais ou menos uns 25 dias para olhar vídeo, para testar, para aprender mais ou menos como é que funciona a pintura. Então, dia 15 de novembro eu tenho que estar com essa parede com a minha ideia pronta, formatada e entendendo mais ou menos e começar a estudar sobre aquilo que eu quero. E aí eu começo a trabalhar com essa tabela retroativa. Essa é a melhor forma de você executar uma ideia. Todas as ideias que você tem, você quer fazer um jardim na sua casa, você quer montar uma empresa, você quer apresentar um projeto para o seu chefe, você quer... Todas as ideias que você vai colocar, que você vai resolver um problema utilizando a sua base de conhecimento e pensando nas formas, você vai trabalhar com uma tabela retroativa. Essa é a melhor maneira para você executar uma ideia. Isso a gente chama de processo criativo. Esse processo criativo nada mais é do que a gente começar a colocar no papel aonde a gente quer chegar com aquela ideia. Porque uma ideia vazia, ela não serve de nada. Uma ideia vazia no papel, ela não tem serventia nenhuma. Uma ideia vazia é apenas um adubo para que uma nova ideia possa surgir de outra pessoa. E eu tenho certeza
que já aconteceu com você. Você olhar e ter uma baita ideia e alguém lá na tua frente executou ela e você falou, perdi a oportunidade, ou ela roubou a minha ideia. Calma lá. Muitas vezes as ideias que a gente tem, outras pessoas têm uma melhor capacidade de execução. Então a gente não pode deixar para trás. Quando a gente tem uma ideia que a gente quer executar, a gente precisa fazer esse trabalho retroativo para executar essa ideia. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Se você gostou, comenta, compartilha com seus amigos. Siga o meu canal aqui no YouTube, que eu quero criar sempre conteúdos novos para vocês, falando sobre criatividade, e cada mês com uma série nova. Então é isso, esse mês a gente está falando sobre criatividade, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Um abraço!